Então, pessoal, bom dia. Vamos começar nossa aula. A gente começa com uma dúvida. A questão é a seguinte. Se eu entendi bem, você está se questionando se tem alguma relação especial entre um tipo de comutação do tipo A dagger igual a H cortado, né, com o fato de que você tem... como é que se diz? É a mesma coisa, sim. Você poderia pensar de trás para frente, né? Toda vez que você tiver uma relação de comutação assim, você pode pensar que tem a parte, digamos, real do A, né? E a parte... É que não seria a parte real, né? Seria a parte hermitiana e a parte anti-hermitiana. Mas a gente pode escrever de qualquer forma assim. Você pode escrever que A vai ser igual a um certo operador A, que é hermitiano, mais I e um outro B que é hermitiano também. Esse pedaço que seria a parte anti-hermitiana, você bota o I explicitamente para que seja hermitiano. Bom, a questão toda que vai acontecer aqui é se você sabe alguma coisa sobre a energia, sobre quão limitados esses valores aqui são. Isso. Porque não foi só isso que a gente usou, né? A gente usa isso, mas a gente fala que os estados estão ligados por um inteiro, né? As energias do autoestado estão ligadas por inteiro, e para que a gente consiga colocar um certo limite inferior, a gente precisa saber alguma coisa sobre quão limitados esses operadores aqui são, certo? Então deixa eu pensar aqui, no caso do... Não, porque no caso do L+, tá. É um pouco mais complicado, não dá para te dizer em geral o que acontece, tá? Eu depois posso pensar um pouco mais, mas o que você tem que entender aqui é o seguinte: esses estados que vão ser discretos, nesse sentido que você está falando, geralmente são os estados localizados, certo? Então você pode pensar o seguinte: você pode resolver o problema da partícula livre com um operador de criação e aniquilação, certo? Sendo que você sabe que o problema da partícula livre é um problema que você tem um espectro contínuo, tanto para energia quanto... Então o que está acontecendo? É uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esses estados aqui, eles não te dão toda a história. Tá? Você tem os estados ligados, por exemplo, a gente está vendo esses estados ligados ali da parte rotacional, né? Na parte rotacional, eles te dão toda a informação. Mas a parte que depende do raio, a gente vai ver, você pode ter estados ligados, você pode ter átomo de hidrogênio, mas você pode usar os estados do átomo de hidrogênio para escrever uma partícula livre. E uma partícula livre também vai ter espectro contínuo. Então o que está acontecendo? É que o espectro completo da newtoniana lá, ele vai ter um pedaço discreto e um pedaço contínuo. Entendeu? O pedaço discreto geralmente é o que descreve os estados localizados, ou seja, os estados que não estão espalhados no infinito. E os outros são os estados que estão espalhados no infinito. Então, por exemplo, você quer descrever um problema do átomo de hidrogênio, que você tem um elétron passando perto do próton, indo embora para o infinito, não tem como você descrever isso com estados ligados, né? Porque, na verdade, esse estado claramente não é ligado, certo? E para você descrever ele, você precisa desses outros estados. A complicação extra que acontece é que... Não vou entrar nisso, não. Tá, mas essa é a brincadeira, tá? É isso. Então, geralmente, é porque os teoremas em relação a isso são bem avançados, mas você tem teoremas que te garantem espectros discretos em certas situações e espectros contínuos em outras. E as coisas mudam completamente. Na verdade, a parte dos espectros discretos são as mais bem compreendidas na matemática. A parte de espectro contínuo são bem mais complicadas. Não é bem compreendido, mas é que envolve uma matemática ainda mais complicada. Pensa o oscilador harmônico mesmo, unidimensional. Os estados que você está descrevendo são estados gaussianos lá com um polinômio de Hermite multiplicando, né? E aquele estado onda plana que o cara está vindo do infinito e vai para o infinito embora? Não aparece estar ali, entendeu? Então esse seria um estado não ligado do oscilador harmônico. Ou seja, tudo bem, o oscilador harmônico ele vai
puxar sua partícula, né? Quando estiver se aproximando, e quando ela estiver se afastando, puxa de volta. Mas você pode imaginar que para uma certa constante da mola, digamos assim, fixa, você pode jogar a partícula com força suficiente para a mola não ser capaz de puxar ela. Né? Você pode ir aumentando essa energia inicial e fazendo a partícula chegar mais e mais distante, entendeu? Então, bom, seriam esses dois estados. Dois tipos de estado. Mas a gente vai ver exemplos mais concretos disso. Mais fácil. Mas sim, tem uma coisa muito interessante nesse tipo de relação de comutação que vale a pena pensar um pouco sobre ela. Professor, pode falar uma coisa? Pode. Na aula que... Alguém veio para mim? Está aqui já? Valeu. Na aula que a gente estava fazendo as projeções de J, a gente fez o Z, JZ, J quadrado e tudo mais, a gente encontrou lá no I, talvez, quando a gente encontrava a matriz de Paulo. Aham. Aí, naquelas aulas, eu lembro que você estava fazendo as projeções, daí quando chegava no meio, você começava no menos meio e ia para mais meio. Mas depois a gente fazia... Do mais meio para o menos meio. Fazer o contrário. Tem algum padrão que a gente seguir? Porque, assim, eu fui refazer, eu percebi que, se fazer diferente, o sinal toca, né? Aham. Mas eu não sei se eu deveria... É só questão de, tipo, tá, o sinal está trocado, quer dizer que ele fez tal coisa. Só para identificar isso, ou tem um padrão que eu deveria seguir nessa matriz? Talvez a convenção padrão seja do maior para o menor. Só que na hora eu fiz de cabeça, eu fiz do menor para o maior. Mas... Talvez vai que tem um sinal lá, né? Vai que muda muito o curso de alguma coisa, então. Não, é porque assim, é só uma questão de você reordenar os elementos de um vetor, né? Então, assim, não tem nada fundamentalmente de diferente, é uma questão de convenção, mas eu acho que você tem razão, a convenção padrão é do positivo, né? Você está num estado de J5, você começa a descrever assim, 5, 4, 3, 2, 1, assim, né? Em vez de menos 5 até 5. Ok. Bom, pessoal, aquela conta eu fiz direito, agora organizada, passo a passo, tá? Vai ser mais fácil da gente acompanhar o que está acontecendo. Tá bom? Eu vou fazer direitinho aqui para vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos começar. A gente tinha encontrado isso aqui, certo? Que é, né, uma função de R, θ, φ. Isso aqui a gente escreveu como sendo um U, L, L. E a gente descobriu que aqui era I exponencial de L, φ, né? Porque era a parte que era a solução do LZ. Tá certo? Esse nosso U aqui, L, que só depende de θ, φ, a gente descobriu que ele tinha que ser uma coisa tipo uma função de R, tá? Vezes seno de θ elevado a L, tá certo? O que a gente vai fazer agora é que a gente não quer esse cara separado desse aqui, na verdade. A gente quer esse pedaço junto com esse pedaço aqui. E aqui tem uma certa normalização. Botar aqui um N, que só pode depender de L, porque aqui é o estado L, certo? Ok. Bom, então eu vou pegar essa normalização, junto com o seno, junto com esse exponencial, e vou chamar esse produto desses três fatores de YLL. Certo? E aqui eu já vou botar a normalização, eu vou botar explicitamente, uma vez, para vocês saberem qual é que ela é, depois eu vou voltar a chamar de N, tá? Só para organizar a conta. Então, isso aqui é menos 1 elevado a L. Isso aqui vocês poderiam encontrar a posteriori, quando vocês normalizassem os estados, tá? Mas aqui a gente faz assim só para facilitar a vida. Aqui vai ser 2L mais 1, fatorial, dividido por 4π, raiz quadrada disso aqui. 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, seno θ elevado a L, exponencial de I, φ, L. Θ, φ.
Isso, você tem razão. Aqui é R θ. Obrigado. Bom, então a gente sabe que a gente pode aplicar o nosso operador L- para ir mudando os nossos estados, para atingir todos aqueles, né? Então aqui a gente sabe que o nosso L- operador, né, atuando nesse tipo de função de onda, vai ser dado por menos h cortado, exponencial de menos I φ, e aqui vai ficar assim, d θ menos I cotangente de θ, d φ, fecha parênteses. Tá certo? Então até aqui está bem parecido com o que já tinha feito. Agora a gente vai ver o seguinte. O L- operador atuando n vezes, ou seja, n potências dele atuando no nosso estado YLL, isso, no YLL, vai ser dado pelo quê? Né? Lembra que o Y é esse pedaço aqui, tá? Bom, isso aqui vai ser igual a um produtório. Eu vou botar uma setinha aqui no produtório só para vocês lembrarem o seguinte. Como esses caras são operadores, eu estou atuando sempre o produto do primeiro elemento, depois o outro à esquerda, depois à esquerda, depois à esquerda. Tá certo? Então esse cara vai de N de J igual a 1 até N. Tá? Do que? Da atuação desse cara aqui. Menos H cortado, exponencial de menos I φ. Aí eu boto um parênteses, d θ menos I cotangente de θ. Aqui eu já vou botar assim, NL seno de θ elevado a L, exponencial de IL φ. Não. É que ela vai sumir, eu me adiantei um pouco. Tá? Eu boto esse cara aqui. Tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Então lembrando, ó, esse aqui são vários fatores. O J igual a 1 é o que vem mais à direita. O J igual a 2 vem um à esquerda. O J igual a 3, outro à esquerda, tá? Por isso que eu botei essa setinha aqui, só para vocês lembrarem que esse produtório aqui ele depende da ordem, tá ok? Quer dizer, ele por enquanto não depende da ordem, mas como ele vai depender da ordem, eu já faço desse jeito, tá? Bom, aí a gente viu, né? Quando eu aplicar o primeiro fator desse aqui, eu vou derrubar um IL aqui, isso aqui vai ficar L, só que depois eu multiplico por menos I φ. Isso ainda é a aplicação do primeiro operador, tá? Quando eu aplicar o segundo, a derivada agora vai atuar em IL menos 1. Isso está claro? É porque isso aqui é um produtório em que os elementos que eu estou calculando o produto não dependem de J ainda. Eu posso simplesmente falar aqui, A elevado a N é igual a produtório de A de J igual a 1 até N. E aqui não depende de J. Tá? Mas é porque só porque vai ser conveniente para a conta eu já faço assim organizadinho, entendeu? Mas é só uma questão de reescrever. É só escrever uma potência como um produto. De N vezes a mesma coisa. Ok? Mas por que isso é importante? Porque a hora que a gente vir o que está acontecendo com o φ aqui, a gente vai ver que vai aparecer uma dependência em J aqui. Tá? Ou seja, o primeiro termo que ia derivar aqui vai cair L. O segundo vai cair o quê? L menos 1. Depois, L menos 2. Certo? Ou seja, para cada valor de J, o termo que vai aparecer multiplicando a cotangente vai ser diferente. Tá certo? Então, seguindo essa lógica, eu já posso trazer essa normalização para cá. Tá? Aqui eu vou manter meu produtório. Aqui deixa eu ver se eu já fiz assim. Já. Então eu trouxe aqui a normalização. Esse menos H cortado aqui, ó, eu já trago para cá, menos H cortado. Ele aparece N vezes, então ele fica elevado a enésima potência, tá certo? Agora, esse cara aqui, ó, depois que eu aplicar esse... Ó, veja, esse operador ele pode fazer o que ele quiser com isso aqui, mas ele nunca muda essa potência aqui. O que muda a potência é esse cara aqui. Esse cara vai aparecer N vezes, certo? Então, no fim, eu vou ter exponencial de menos
de IL menos Nφ, certo? Vai sobrar aqui. Pois não. O menos H, Ele está aqui, ó. Ele está dentro do produtório. é por causa que ele não vai fazer parte de nenhuma derivada. É só um fator, é só um número que você multiplicou ele N vezes. Tá. Tá tranquilo? Então, vocês têm que pensar que esse termo no colchete aqui, ele vai aparecer N vezes, certo? Então, eu tenho N fatores desse cara aqui. Na prática, eu tenho exponencial de menos INφ, certo? Só que eu não posso simplesmente multiplicar direto aqui, porque tem essa derivada em relação a φ aqui. Então, eu primeiro tenho que fazer a derivada em relação a φ, depois multiplico. Derivada em relação a φ, multiplico. Derivada em relação a φ, multiplico. Quando eu calcular a derivada em relação a φ primeiro, vai ficar o quê? Um termo com L aqui. Quando eu multiplicar, aí eu vou multiplicar por esse cara aqui. Aí a tua derivada vai ser L menos 1. Né? Ou seja, isso aqui tudo vai ser produtório de J igual a 1 até N de D θ mais L menos J mais 1 cotangente de θ, tudo isso atuando em seno de θ elevado a L. Tá? Então vocês veem que quando eu aplicar o meu, né, esse cara vai para lá, quando eu apliquei o primeiro aqui, é o J igual a 1, que saiu L. Quando eu apliquei o segundo, é J igual a 2, ou seja, L menos 1. E assim por diante, até o último termo daqui do produto, que vai ser N, né, L menos N mais 1. Tá certo? Nada. É só um índice inteiro. L menos IL menos N. Tá? Ela se juntou N vezes para virar esse menos N daqui, ó. Tá? E se juntou com esse cara aqui. E agora, tá vendo? O J está aparecendo aqui, ó. Tá certo? Ok, então vamos fazer uma última modificação, que é o seguinte. Mi igual cosseno de θ. Então, del θ é igual a menos seno de θ del mi. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Né? Isso aqui é dmi dθ. Né? Dmi dθ é derivada de cosseno menos seno. Tá bom? Então, eu posso substituir aqui para ter minha expressão NL menos H cortado elevado à enésima potência, exponencial de mais I L menos N φ. E aqui eu vou ter um produtório. Deixa eu botar maiúsculo. Um produtório N de menos raiz de 1 menos mi quadrado, que é esse cara aqui, seno, né? Lembra, cosseno, sempre, o cosseno vai ser de 1 a menos 1, certo? O seno vai de 0, 1, 0 de novo, então ele é sempre positivo. Então eu posso usar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, e posso tirar a raiz porque eu sei que o seno é positivo. Então é isso aqui. Tá? Isso aqui é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, que é o nosso seno quando o seno é positivo. Certo? Que é esse pedacinho aqui, tá? Del mi mais L menos J mais 1. E aqui é cotangente. Cotangente em termos de mi é mi sobre raiz de 1 menos mi quadrado. Ou seja, cosseno dividido por seno dividido por seno. Certo? E essa brincadeira toda atua onde? Em raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L.
Até aqui? Tranquilo? Agora vamos pegar só esse termo aqui, ó, e vamos estudar a atuação desse termo, tá certo? Numa função qualquer. Aqui eu não vou copiar a função não, porque eu vou trocá-la depois, tá? E aqui eu vou botar um número inteiro qualquer também. Vai ficar assim. Menos raiz de 1 menos mi quadrado. Deixa eu ver se é isso. Del mi menos L menos J mais 1 mi dividido por 1 menos mi quadrado. Isso tudo aqui atuando numa certa função f de mi. Tá certo? Tudo aquilo lá é igual a isso ou somente... Não, eu só capturei um termo que vai aparecer aqui. Vai ser sempre um desses operadores aqui atuando numa certa função f. Que vai ser diferente termo a termo. A gente vai organizar direitinho até chegar no fim, tá? Mas eu estou pegando aqui, digamos que você pensa que tem esses vários operadores se multiplicando, tá certo? E em um certo momento, tudo que ele está atuando é uma certa função. Pode ser que seja resultado de ação de outros operadores naquela função original, mas é uma função de qualquer forma, certo? Então eu só isolei um pedaço para a gente entender exatamente como é que funciona isso aqui. Mas é um pedaço só do parênteses ou de todo... Não, só daqui, só da ação desse operador aqui. Okay? É um desses fatores. Ok. Isso aqui, ó, para eu fazer bem passo a passo, eu fiz assim. Raiz de 1 menos mi quadrado, dividido por exponencial de h. E aqui eu vou fazer assim, ó, exponencial de h, f de mi, mais exponencial de h, linha, f. Tá? Eu só multipliquei e dividi. Que esse macaco quer, cara? Ei, rapaz, sai daqui. É. Ficou puto ali. Mano, é bom, deixa pra lá. Isso aqui. Podia ter entrado aqui, feito uma graça. Né? Então, pessoal, ó, eu multipliquei e dividi por exponencial de h e chamei isso aqui de h', onde linha é derivada em relação a mi. Certo? Ou seja, h' é igual a menos L menos J mais 1 mi 1 menos mi quadrado. Tá certo? Lembrando que aqui, ó, tinha raiz, só que eu botei esse cara em evidência, tá? Então eu multipliquei em cima e embaixo por isso que saiu a raiz daqui, tá? Ó, se eu botar esse cara aqui em evidência, o sinal vem para cá, esse sinal de menos, e eu tenho que multiplicar e dividir por esse mesmo fator aqui, então esse cara aqui é o quadrado, tira a raiz, fica 1 menos mi quadrado, que é isso aqui. Tá? Isso aqui é super simples de resolver, h vai ser igual ao quê? Antes da gente resolver, a gente bota um 2 aqui e um 2 aqui. Lembra que esse menos aqui, ó, é derivada da... Menos 2mi é a derivada da interna, então esse cara aqui vai ficar assim. L menos J mais 1 sobre 2, logaritmo natural de 1 menos mi quadrado. Tá? Poderia ter uma constante extra aqui, mas ela não ia ajudar em nada. Esse é um fator extra ali que não... Eu multipliquei e dividi por exponencial de h e chamei esse terminho aqui, que é esse aqui, de h'.
Tá? A entrelinha é a derivada do... Ah, não, tá certo. Tá tranquilo? Sim. A gata tem um motivo. É arbitrário, você só identificou aquilo como função de uma galinha. Isso. Isso. É só porque eu quero transformar isso aqui numa derivada total. Tá vendo? Tá? Só que agora eu já sei quem é H, então eu posso simplesmente substituir. Isso aqui, claramente, né? Isso aqui é igual a menos raiz de 1 menos mi quadrado, exponencial de H, e aqui vai ser exponencial de H, F mi linha. Tá certo? E agora eu substituo quem é H e obtenho o seguinte. Cadê você? Menos raiz de 1 menos mi ao quadrado. O meu H é igual a isso aqui, então quando eu calcular a exponencial disso aqui vai ficar... Pode. É porque assim, a derivada total de uma função que depende, por exemplo, isso aqui é d dx de f de g de x vai ser a derivada parcial de f em relação ao argumento e derivada do argumento em relação a x. Entendeu? Então você sempre pode brincar de uma coisa para outra, entendeu? Basta que essa derivada aqui se reduza à derivada que eu tinha antes. Tá? Ficou claro? Eu faço uma coisa. Porque para mim, justamente foi isso, eu não poderia fazer isso, mas eu poderia fazer uma coisa lá, depois eu vejo. Tá. Mas pode confiar que pode fazer isso sim. Tá. Então, ó. E aqui vai ficar assim. dmi do quê? Exponencial vezes o f, certo? Então aqui vai ficar assim, f vezes raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L menos J mais 1. Certo? Esse termo aqui, ele vai embora com esse mais 1 daqui, isso é importante. Então fica só menos 1 sobre L menos J. E aqui, F, 1 menos mi quadrado, raiz de menos 1 menos quadrado, elevado a L menos J mais 1. Tá? Esse raiz que voltou é por causa disso aqui. Tá? Quando eu peguei esse 2 daqui, ó, joguei no log, eu botei a raiz aqui e a potência separada da raiz. Certo? Então, como esse número é sempre positivo, a gente não precisa se preocupar com essas ordens, tá? Desculpa, eu não consegui entender esse que eu faço. A gente está indo daquela linha da direita. Isso aqui é uma parte. Sim, mas está indo da direita, agora. Isso, daqui para cá. É só substituir quem é mi. Desculpa, quem é H. Certo. Tá vendo? Eu peguei essa expressão, substituí quem é H e escrevi aqui. Mais nada. Ah, tá. Entendi. Desculpa, aquele fator de 2 que aconteceu mesmo? É porque, tá vendo que voltou a aparecer uma raiz aqui? É porque eu peguei primeiro o fator de 2 e botei aqui raiz, e depois peguei esse cara que é a potência da raiz. Em vez de botar 100 raiz aqui e dividido por 2 aqui, eu botei a raiz... Tá? Vai aparecer raiz embaixo também? Isso, a mesma coisa. Eu só fiz desse jeito porque fica mais organizado, e como esse cara é sempre positivo, eu não preciso me preocupar com essa raiz, né, sendo tomada depois da potência e tal. Tá certo? Senão eu teria que me preocupar. Beleza? Última coisinha. A exponencial de H está dentro da derivada total. O que está acontecendo com ela? Porque só fica F de raiz. Não. É f de mi. Ah, tá. Beleza. Não, então tá. Beleza. Então ela está imaginando que acontecer alguma substituição de variável lá. Não. É f de mi. Não mudou nada. Não tem nada de não convencional aqui.
Então tá. Bom, para J igual a 1, F vai ser igual a quê? Raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L. Né? Se vocês pegarem o primeiro termo que eu vou ter à direita ali, quando eu aplicar para o meu primeiro operador. Meu primeiro operador eu aplico com J igual a 1. Tá certo? Isso está tranquilo? Vocês estão vendo aí na continha de vocês, né? Agora eu estou pegando... Lembra, isso aqui é um pedaço daquele produto de operadores aplicados numa função. A primeira função que aparece é aquele seno de θ elevado a L, que é isso aqui. Tá? E o operador que eu estou atuando aqui é quando, né, esse operador que eu estou atuando aqui é quando o J vai ser igual a 1, que vai ser L menos 1 mais 1, que é o L, que a gente tinha visto, que é o primeiro cara atuando, certo? Então, nesse caso, nesse caso eu vou ter menos 1, raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L menos 1, tá? Porque lembra, esse mais 1 cortou com esse cara daqui. Então ficou só L menos J. Quando J for igual a 1, vai ser L menos 1, certo? E aqui vai ser D mi, nesse cara aqui, ó. Só que aqui é L, o J é igual a 1 aqui. Então vai ficar raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L, só que esse cara também é raiz de 1 menos mi quadrado. Então vai ficar raiz de 1 menos mi quadrado elevado a 2L. Tá certo? Só que esse agora, para J igual a 2, o meu F vai ser igual a isso aqui. Certo? Porque, né, o termo que eu estou atuando é a função resultante da atuação do primeiro operador no F. Esse aqui é o meu próximo F para J igual a 2. Tá certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar assim. Menos 1 ao quadrado. Tá certo? Eu tenho esse menos 1 daqui. E vou ter esse menos 1 de novo aqui da próxima atuação. Então, menos 1 ao quadrado. Agora aqui eu vou ter raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L menos 2. Que agora o meu J é igual a 2. Tá certo? E aqui eu vou ter o quê? Derivada do F vezes isso aqui. Tá? Então eu vou ter derivada do quê? De 1 sobre raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L menos 1 d mi raiz de 1 menos mi quadrado elevado a 2L. Só que agora eu tenho esse fator aqui, com o J igual a 2, que vai dar isso aqui, L menos 1, que eu tinha que ter escrito antes. Tá? Então, vou botar aqui, raiz de 1 menos mi quadrado, L menos 1, d mi, raiz de 1 menos mi quadrado, 2L. Lá no que a gente tinha visto que F de mi é igual a raiz de 1 menos mi ao quadrado sobre L. Elevado a L. Elevado a L. 2L, o primeiro deles, no primeiro caso. Aqui, né? Então, mas eu pensei que fosse sempre isso. Aí você agora está falando que o F agora vai ser esse termozinho mesmo. Pensa esquematicamente assim, ó. Tem aqueles operadores aqui, ó. Esse aqui é o meu operador J com J igual a 1. Deixa eu escrever assim. E lá no começo do disponível, o que é F? O F está o F é o
raiz de 1 menos mi ao quadrado Ó, elevado a L. a gente tem, Esse é o L. a gente tem aqui, ó, raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L. Aí aqui a gente tem o operador, não precisa fazer grandão que eu não vou escrever ele, com J igual a 1. Aí atuando aqui, é o operador com J igual a 2. Atuando aqui, o operador com J igual a 3. E assim por diante, certo? Esse cara aqui, do ponto de vista da atuação desse operador, é o F. Esse cara aqui é o F da atuação desse operador. Para esse operador aqui, isso tudo é o F. Para esse operador aqui, isso tudo é o F. Deixa eu ver esse diagrama aqui. Isso aí valeu. Tá? Valeu, professor. Sem problema. Eu estou tirando porque o sinal de menos 1 é uma constante, então eu estou tirando e juntando aqui, ó. Cada operador tem um menos 1. Então eu peguei o J2, né? Aí tem o menos 1 do primeiro, menos 1 do segundo, por isso ficou menos 1 ao quadrado aqui. É claro que menos 1 ao quadrado é igual a 1, mas é porque como vai ser N, eu já deixo ali organizadinho. Tá. Só que veja, o fator que aparece aqui, ó, é sempre o fator que aparece aqui. Certo? E aí, vai ser a derivada mi ao quadrado aqui. Ao quadrado. Derivada segunda em relação a mi. Tá certo? Ou seja, isso aqui, menos 1 ao quadrado, raiz de 1 menos mi ao quadrado, L menos 2, D2, D mi2, de raiz de 1 menos mi ao quadrado elevado a 2L. Tá certo? Ou seja, posso pagar agora o diagrama? Para J igual a N, né, que é o último cara, é só você seguir nessa mesma lógica, vocês vão ver que isso aqui vai ficar assim. Menos 1 elevado a N, dividido por raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L menos N, dN, d mi N. Burrice. Raiz de 1 menos mi quadrado elevado a 2L. Ou seja, botando de volta naquela expressão original, a gente tem o seguinte: L negativo, operador, N vezes no meu Y, LL, de θ vai ser igual a H cortado elevado a N, né? Lembra? Agora a gente tem menos 1 elevado a N. E lá atrás a gente tinha menos H cortado elevado a N. Junta os dois menos, fica positivo. Fica só H cortado elevado a N. Exponencial de I L menos N φ, que é o que a gente já tinha. Cadê você? Aqui. Raiz de 1 menos mi ao quadrado L menos N. A normalização e a derivada. Atuando 1 menos mi quadrado elevado a 2L. Tá certo? Até aqui? Só juntei com os resultados anteriores, está bem mais compacto. E agora a gente pode fazer o seguinte. Agora a gente tem que lembrar que L menos operador
atuando em L, L, vai ser igual a C menos L, L, vezes o L, L menos 1. Tá certo? Ou seja, se eu quero relacionar esse estado aqui com potência N, L menos com potência menos, elevado a N, no L, L, vai ser igual a produtório de J de 1 até N, C menos de L, L menos J mais 1, e aqui vai ser o estado L, L menos M. Tá certo? Então eu preciso, para relacionar isso com esse aqui, eu preciso dividir para esse produtório aqui, são números, né? Então é só pegar esse número aqui e descobrir quem é. Certo? Então isso aqui vai ser produtório. É o quê, rapaz? Por que depende de J aqui? Porque uma vez que eu atuo no LL, sai o CLL. Mas agora vai ser LL menos 1. Quando eu atuar de novo, vai ser o CLL menos 1. Certo? Porque cada um tem um termo de, digamos, normalização diferente. Não é normalização, mas é um termo que relaciona os estados diferentes. Tá certo? Então eu quero calcular esse cara aqui, ó. Desculpa, não entendi. Não, todos esses seres diferentes dos objetivos L e L. Isso aqui é separado, né? Aqui não depende de... Então, eu estou só dividindo para esse termo aqui. Porque eu quero saber quem é esse cara aqui. Bom. Então vamos lá. Esse cara vai ter... Deixa eu escrever quem é ele. Isso aqui é H cortado, raiz de L mais L menos J mais 1, certo? E aqui é L menos J mais 1, mais 1. Certo? Eu já substituí M aqui por L menos J mais 1, tá certo? Dá esse cara aqui, ou seja, H cortado, raiz de 2L mais 1 menos J, e aqui vai ser J. Isso aqui a gente teve lá umas 2, 3 aulas para trás, que é o C menos LL. Tá? E aqui vai ser L mais M, onde M é isso aqui, e aqui vai ser L menos M mais 1. Certo? Lá, eu também estava revisando aí, bom, agora a gente está falando de LL. Qual que era o motivo da gente fazer em vez de LM, fazer LL agora? É só para acompanhar o mesmo índice de antes, né? Porque antes eu poderia ter feito um M aqui e o meu produtório usando limites diferentes aqui. Mas só para fazer igual que a gente fez na parte dos operadores, eu faço a mesma coisa. Eu começo com o JJ, depois JJ menos 1, JJ menos 2, JJ menos 3. Ou seja, eu vou diminuindo aqui, né? Quando o J for igual a 1, vai ser o primeiro termo, que é o LL. Depois J igual a 2, vai ser o LL menos 1, e assim por diante. Vai dar a mesma coisa na mesma ordem. Mas assim, no fim, tanto faz. E outra coisa, o passo da segunda linha para esse passo agora que você está fazendo. Não, eu só peguei isso aqui, joguei para o outro lado e eu vou precisar descobrir quem é esse fator aqui, ó. Tá. Eu estou dizendo que ele vai ser igual à versão aberta dele quando eu botar explicitamente ali. H cortado. Raiz de 2L mais 1 menos J. E aqui J. Certo? Isso aqui vai ser 1 sobre H cortado. Agora vamos lá. J igual a 1, igual a 2, igual a 3. Então é J vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até N. Então isso aqui vai ser raiz de N
fatorial. Tá certo? Esse cara aqui, ó, ele começa com o maior número que vai ter aqui, vai ser o 2L mais 1. Desculpa, é o 2L mais 1 menos 1, né, que é o primeiro J. Tá? Então vai ser 2L, depois 2L menos 1, 2L menos 2, 2L menos 3 e assim por diante. Certo? Então esse cara aqui vai ficar 2L fatorial. Tá? Só que ele não vai até o fim. Tá? Ele só vai até 2L mais 1 menos N. Ele não vai até 1. Certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse cara aqui pelo resto do fatorial, que seria 2L menos N fatorial. Tá certo? Isso aqui ficou claro ou vocês querem que eu faça mais claramente? Eu entendi esse fato, mas o que eu não entendi se poderia repetir por que no produtório é um sobre o experimento, você não estaria Porque eu quero saber quem é esse cara em termos dessa potência desse operador aqui. Eu só joguei para lá. E aí o produtório, né, desses termos no numerador vira produtório desses termos no denominador. Porque produto, né, eu posso ir dividindo um a um até chegar todos do outro lado. Né, então, lembra, só olhar para esses termos aqui. Vai ser 2J, 2L, 2L menos 1, 2L menos 2, 2L menos 3. E ele vai tendo esse produto até chegar no 2L mais 1 menos N. Eu não posso ter os outros termos aparecendo. Então, dividir por esses termos em diante. Tá certo? Beleza. Deixa eu voltar para cá. Então, agora botando todo mundo junto, L. É que eu já fiz de uma vez aqui, deixa eu ver se eu faço de novo. Tá? Só para garantir que todos sabem o que está fazendo, a gente está falando tudo isso que a gente vai descobrir que ele quer de L menos N em função daquele operador L elevado a N todo em LL. É isso? É porque a gente calculou isso aqui, né? A gente quer descobrir quem é esse cara aqui, certo? Então agora a gente tem que usar aqui L menos N é igual a M. Porque a gente quer que aqui seja L e M. Tá? Isso é a mesma coisa de dizer que N é igual a L menos M. Ok? Fazendo essa substituição aqui, ó, vocês vão ver que a gente vai ter o seguinte. Esse cara vai ter um H cortado elevado a N, mas se lembrar do outro termo também é H cortado elevado a N. Corta, os dois H cortados vão embora, tá? Aqui vai ser L menos M fatorial. E aqui, ó, o fatorial que vai aparecer na raiz, no numerador, vai ser 2L menos L menos M. Tá certo? Então, corta um L com L e fica L mais M. Tá certo? Então, no fim, a gente tem o seguinte. Agora, o psi Lm de θφ vai ser igual a menos 1 elevado a L, esse cara não mudou em nada. O fator da normalização que eu tinha era 2L mais 1 fatorial sobre 4π. Esse é o nosso N, né? A gente tinha aqui o H cortado elevado a N, né? Mas N é L menos M. L menos M. Tá? E o fator que nós já tínhamos era 2 elevado a L, L fatorial. Isso aqui é tudo que a gente já tinha, certo? Agora, da normalização vem H cortado elevado a L menos M, que é esse aqui, tá bom? N igual a L menos M. Naturalmente, esse cara vai embora com esse cara aqui. Agora, aquela raiz eu reescrevo ela assim. L mais M fatorial dividido por L menos M fatorial, 2L fatorial.
Tá? 2L fatorial, L menos M fatorial, e aqui L mais M fatorial. São aqueles termos ali. Exponencial de IM φ, 1 menos μ quadrado elevado a m, d L menos m, d μ L menos m, atuando em 1 menos μ quadrado 2L. Tá certo? Então veja, 2L mais 1 fatorial, 2L fatorial. Então sobra só 2L mais 1. Esse fatorial vai embora com esse cara aqui. Isso, é raiz. Ou você escreve isso sem coisas? Não, é raiz. Obrigado. Tá? Agora eu boto todo mundo junto e finalmente encontramos aqui. Mais 1 sobre 4π L mais M fatorial dividido por L menos M fatorial exponencial de I M φ. Espera um pouquinho, já vou. Pronto. Então, pessoal, a gente mostrou como a gente pode encontrar a parte angular, né? A projeção angular aqui dos operadores de criação de momento angular, tá certo? Explicitamente numa base de autovetores, de autofunções aqui na posição, tá certo? É importante lembrar que aqui essa conta, ela é, de certa forma, um caminho diferente daquela mesma conta que vocês fizeram em física matemática, certo? Em que você primeiro parte das equações diferenciais, impõe condições de contorno e vai ali meio que encontrando o que vai acontecer com a série de Frobenius e tal, certo? Aqui, a gente começou por usar a restrição de autodisjunto dos operadores. Então a gente já encontrou as condições que a gente só encontraria a posteriori resolvendo as equações diferenciais ordinárias. A gente partiu das condições. E a gente viu que as condições sozinhas já eram suficientes para a gente construir a função dessa forma aqui. Professor, só uma coisinha, que é o lado derivado é L menos N. É. Tá. Nossa. Não, claro. Então, quando a gente resolveu isso, a gente estava resolvendo um problema, a gente tinha os dados elementares, a gente resolveu, achou a solução dele, e agora a gente chegou nisso, teoricamente, assumindo os princípios. Eu acho que eu não entendi a moral da história. Tá, a moral da história é a seguinte. Lá em física matemática, o que vocês fizeram? Vocês pegaram aqui o Laplaciano, né? Aí vocês encontraram que ele vai ter uma coisa que vai ser uma função de R, vezes um termo aqui angular. Tá certo? E aí você faz o método de separação de variáveis, você pensa que, né, esse cara está atuando numa função que só depende da parte angular, uma função que só depende de R, separa esse pedaço aqui e obtém uma equação diferencial parcial só para θ φ, certo? E aí você vai e você separa as variáveis mais uma vez e encontra uma série de duas equações diferenciais ordinárias, tá certo?
Você encontra primeiro a equação diferencial ordinária para φ, que é a mais simples, né? E você encontra lá, digamos, f, φzinho, linha, vai ser igual a uma constante vezes f, né? Vezes f φzinho aqui. E essa aqui é a constante de separação, certo? Quando você resolve isso aqui, em princípio, isso aqui poderia ser uma exponencial positiva, negativa, complexa positiva, complexa negativa, tá certo? Só que aí você vai falar o seguinte, espera um pouquinho, essa é uma função de φ, tá? Essa função de φ, ela está definida de 0 a 2π, e em 2π ela é igual a função de π, de 0, certo? Ou seja, você está colocando, primeiro você resolve a equação burramente, você encontra todas as soluções, tá? Agora você coloca as condições de contorno. Agora, mas pensa o seguinte, nesse caso aqui, você poderia estar falando, eu estou descrevendo esse negócio, só que a minha, digamos, o meu universo, eu tirei um gomo, como se fosse uma laranja, eu tirei um gomo do meu universo. Então, em vez de eu ir aqui de 0 a 2π, eu só posso ir de um ângulo aqui, maior que 0, até um ângulo menor que 2π, certo? E nesse contorno aqui, a função de onda é 0, porque o potencial é infinito, qualquer coisa do tipo, tá certo? Então, as condições sobre essa função iam ser diferentes, tá? Não ia ser mais simplesmente oscilatório aqui, né? Não ia ser simplesmente o exponencial positivo ou o exponencial negativo. Complexo positivo, complexo negativo, tá certo? E aí você teria que reavaliar tudo aqui. Como a gente está fazendo o problema e supondo simetria esférica, implicitamente a gente está dizendo que tem que colocar a condição de contorno. Quando a gente coloca a condição de contorno, a gente encontra que tem que ser autovalores inteiros aqui. Porque tem que ser múltiplos de 2π, para que a sua função, na hora que você der uma volta de 2π, múltiplos inteiros, para que quando você der uma volta de 2π, você volte ao mesmo valor. Então você vê que a gente nem percebeu o tanto de coisa que a gente está colocando na equação diferencial quando a gente fez essa imposição de partida, que o problema era de simetria esférica. Tá certo? Então, digamos, a conclusão que eu quero que vocês tirem aqui é que a imposição de autodisjunto, mais simetria, mais isso, mais aquilo, já carrega um conjunto tão grande de informações que, às vezes, só com isso você já consegue construir explicitamente suas representações sem precisar descer nas equações diferenciais e reaplicar essas condições lá, entendeu? Mas, dependendo da complicação do seu problema, talvez você precise voltar para as equações diferenciais quando você tiver uma geometria complicada, ou você estiver trabalhando, sei lá, num problema com potenciais estranhos, né? Que no fim é dar uma geometria complicada de novo, tá certo? E o poder dessas coisas todas, né? O poder dessa imposição sobre os operadores, como que isso já de cara te dá uma série de restrições sobre as autofunções. Tá certo? Ficou mais claro? Então, como eu estava falando nesse instante, né, se nós voltássemos para o nosso laplaciano, a gente ia encontrar uma coisa assim, menos h cortado ao quadrado, isso, 1 sobre seno de θ, d de θ, seno de θ, d de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, d de φ2, YLN, igual cortado ao quadrado, L mais 1. Eu usei, na hora que eu estava fazendo a explicação anterior, eu falei que a gente usou simetria esférica, mas não é exatamente isso, tá? A gente simplesmente está usando que as nossas funções estão definidas no espaço inteiro.
Porque naquele sistema, naquele exemplo que eu estava tentando dar para vocês, que eu tirei esse gomo do universo, né, é uma fatia, assim, tipo uma fatia de bolo infinita, assim, né, eu não estaria definindo as minhas funções de ondas nesse pedaço do espaço, certo? Então, basta que ele esteja definido no espaço inteiro para que você seja obrigado a dizer que, se a função for univalorada, então, quando você dá uma volta de 2π, ela tem que voltar ao mesmo valor, tá certo? Então, justamente, a pergunta calhou com o que eu ia falar em seguida, né? Se você olhar direto para cá, aí você vai fazer separação de variáveis, você vai encontrar a autofunção para esse cara aqui, que vai ser aquela que satisfaz aquela equação que eu te coloquei errado aqui, né? Eu tinha colocado a derivada primeira, mas naturalmente tem que ser a derivada segunda. Você separou, chamou de Fφ, deu ΔΦ2 igual a uma constante vezes Fφ. Né? Aí, justamente, se essa constante for positiva, vão ser exponenciais positivas e negativas. Se a constante for negativa, vão ser as exponenciais complexas positivas e negativas. Tá? Para que satisfaça as condições de contorno, ou seja, para que essa função de θ e φ seja igual a essa função de L, θ, mais 2π e φ, mais 2π, para que isso aqui seja satisfeito, então você obrigatoriamente tem que aquela constante ali tem que ser um número inteiro ao quadrado, tá certo? Negativo. Menos m quadrado tem que ser, tá certo? E aí você seguiria daqui, né? Em que, dependendo da situação, você precisa descer até aqui para ver a questão da geometria. Às vezes é mais fácil seguir esse caminho quando sua geometria é não trivial, tá certo? Ok, e aí é muito importante a gente lembrar que o nosso M, quando a gente viu as representações lá atrás para J, a gente descobriu que, lá a gente viu que o nosso L aqui, ele poderia ser semi-inteiro. Se o nosso J lá fosse semi-inteiro, o nosso M também ia ser semi-inteiro. Né? Porque ele vai de menos J a J, andando de 1 em 1. Certo? Só que nesse caso, a função de onda não ia satisfazer isso aqui. Tá certo? Porque eu ia ter que esse pedaço aqui, ó, ia ter que ser uma coisa do tipo, né, e aqui dentro do meu psi, Lm, eu ia ter uma coisa exponencial de Imφ. Se esse cara fosse semi-inteiro, na hora que eu andar 2π, ele troca de sinal. Pensa m igual a meio. Quando eu andar 2π, vai dar exponencial de π, que é menos 1. De Ip, que é menos 1, certo? E aí a minha função de onda ia ser descontínua. Ela não ia ser mais univalorada. Porque, por mais que você possa falar, poxa, professor, você já falou que a função de onda ela não depende de uma fase. Então, se você está com a mesma função de onda com uma fase diferente, em princípio é o mesmo sistema físico. Isso é verdade. Mas tem que tomar cuidado que aqui você estaria fazendo uma descontinuidade na função de onda. Certo? Então, do ponto de vista dos operadores diferenciais atuando nela, elas iam ser mal definidos nesse ponto. O problema é que você pode muito bem dizer que o seu zero é aqui, e o seu π é aqui, e você pode fazer esse corte de descontinuidade aqui. Mas por que esse cara é especial? Você pode muito bem botar o zero aqui também, e botar um corte aqui. E a descontinuidade é aqui. Então, qual é o lugar certo da descontinuidade? Certo? Então, a não ser que você tenha de fato uma descontinuidade no seu espaço, você não tem razão nenhuma para botar esse tipo de descontinuidade na função de onda. Então, essa condição de razoabilidade que eu estou dando para a função de onda, me obriga a que no momento angular orbital não apareça L semi-inteiro, só os L's inteiros. O que não vai ser verdade lá quando a gente chegar no spin. Porque no spin ele vai entrar de uma forma diferente na função de onda. E a forma diferente que ele vai entrar vai nos permitir que eu tenha esse tipo de spin semi-inteiro aqui. Professor, se a questão então, o L pode ser semi-inteiro. Se o L for semi-inteiro, o M vai ser semi-inteiro. Se o M for semi-inteiro, aonde que vai gerar essa descontinuidade? Então, se o M for... Lembra que esse cara é sempre proporcional ao exponencial de Mφ. Se o M for semi-inteiro, então aqui essa função toda vai ser proporcional a, digamos, Iφ sobre 2. I sobre 2, tá. Só que se for I sobre 2, essa equação não é mais satisfeita. Né? Porque quando eu somar 2π aqui, ó, não vou voltar na mesma coisa. Eu vou voltar na mesma coisa com um sinal de menos. Né? Ó. Psi L M
de θφ vai ser igual a ALM, digamos, AL exponencial de I φ sobre 2. Tá certo? Qual o valor dessa função aqui no ponto 2π? Né? Então, digamos, psi LM de θ φ mais 2π vai ser igual ao quê? A L exponencial de I φ sobre 2 mais I π. Certo? Só que exponencial de π é menos 1. Então, esse cara aqui é menos psi de θ L M φ. Então, no mesmo ponto do espaço, ela mudou de sinal. E esse ponto de espaço é totalmente arbitrário, porque depende só de como eu escolhi meu sistema de coordenadas. Se eu tivesse escolhido meu sistema de coordenadas em qualquer outro ponto, eu teria ou seja, eu poderia escolher essa descontinuidade para acontecer em qualquer linha do meu universo. E eu não tenho por que fazer isso, a não ser que meu universo tenha um corte no lugar e eu esteja adaptando o sistema de coordenadas em cima dele e aquele corte tem um significado especial, entendeu? Você, quando você estava falando ali, você falou que a gente fez todas as contas, foram aquelas pressuposições do início, e que isso fazia a gente poder chegar no resultado dessa parte da função sem olhar para as funções iniciais. Mas aí a gente... As condições de contorno. Sim, condições de contorno, não iniciais. Mas aí a gente tem esse tipo de problema, né? A gente tem que olhar para as funções de contorno para tratar o nosso problema sobre isso. Sim, sim. Então, veja que interessante. Quando a gente fez para J, a gente não estava supondo nada sobre a natureza do operador J. A gente não estava dizendo se ele era construído a partir de operadores diferenciais ou se ele era parte de operadores matriciais, por exemplo. Então, tudo que a gente obtém é o mais geral possível que você obtém sob essas condições. Aqui, a gente precisou das condições de contorno, porque aqui, quando o nosso momento angular é orbital, a gente tem uma condição a mais ainda. Mas você vê que só foi um pedaço, ou seja, a gente já tinha se livrado de todo o espectro que não fosse semi-inteiro inteiro. A gente tinha visto que tem que ser semi-inteiro inteiro. Quando a gente botou condições de contorno específicas para operadores de momento angular orbital, a gente descobriu que não pode ser semi-inteiro, só o inteiro. Então você vê que a nossa construção, como ela vale para qualquer representação, ela te dá mais informação do que aquela que a gente restringe depois. Certo? Tá? Isso, pessoal, é bom para que vocês entendam que é uma coisa que eu falei para vocês, quem fez Física Matemática 2 comigo, e eu estou repetindo aqui, que é o seguinte: o método de separação de variáveis nada mais é do que essa brincadeira dos produtos tensoriais, em que você está pegando uma equação diferencial parcial, encarando como um operador diferencial linear, aplicado a um espaço de funções, e que seu espaço de funções é passível de ser decomposto como produto tensorial de espaços de dimensão menor. Porque foi essa construção que a gente fez, né? Quando a gente resolve o problema por separação de variáveis, a gente está assumindo todas as coisas equivalentes à mesma coisa. É a mesma coisa. É o jeito, digamos, mais completo matematicamente de você descrever o método de separação de variáveis. Porque veja, quando você está... Porque parece uma coisa muito arbitrária. Você fala, minha função f de x, y, z é igual a uma certa função de x e uma certa função de y, uma certa função de z. E quem te garante depois que, se você fizer várias combinações lineares disso, você encontra qualquer função de x, y, z? Porque lembra, essa é a ideia do produto tensorial, né? Eu tenho um espaço V1, a gente viu isso, a gente tem um espaço V2, são dois espaços vetoriais, e aí a gente tem um espaço que a gente definiu como V1 tensor V2. A gente viu que esse espaço aqui é maior do que o espaço dos produtos individuais de vetores de 1 com vetores de 2, ele é maior, né, porque tem vetores aqui que você não representa como um produto desses vetores aqui, certo? Mas a gente viu que se nós pegarmos a base desse cara aqui, a base desse cara aqui, e multiplicarmos todos os elementos da base aqui por todos os outros elementos da base aqui, a gente encontra uma base aqui. E o método de separação de variáveis é o quê? De certa forma, quando você fala que você está resolvendo sua equação diferencial parcial para um produto, basicamente você está falando o seguinte: eu estou resolvendo a equação diferencial parcial para um produto de elementos da base desse cara aqui, vezes um produto de elemento da base desse cara aqui. Desculpa, um elemento da base daqui, produto com um elemento da base daqui. Certo?
Se isso não fosse possível, se você não conseguisse provar que isso aqui é sempre possível, sob condições de regularidade, diferenciabilidade, você poderia estar jogando fora um pedaço das possibilidades ali, das suas soluções. Tá? Talvez numa situação um pouco mais complicada, existam funções que você só encontra direto aqui, que você não consegue encontrar nem como produtos e elementos de base daqui. Eu não sei se eu estou chutando aqui, tá? Mas talvez isso possa acontecer. Mas no contexto que a gente trabalha, não. Certo? Então, quando você faz o método de separação de variáveis, você está pressupondo isso aqui. E aí, bom, tem toda a parte de análise funcional, que é super complicada, é uma parte da matemática muito bonita, mas muito técnica, né? Que você consegue provar essas coisas todas de uma forma mais precisa, para vários tipos de classes de funções, assim por diante. Bom. Vamos interpretar agora um pouco o que significa as várias projeções, tá? Então eu tenho aqui meu R, θ, φ, digamos com uma função de onda qualquer, tá certo? E a gente pode escrevê-la sempre como sendo uma combinação linear. Deixa eu ver aqui como eu botei. L, M, de C, L, M, que depende de um certo R. Esse é um EC qualquer novo, tá? E aqui o Y, L, M. Certo? Então veja, antes a gente estava pensando assim, só em bases desse tipo aqui. Tá certo? Só que nosso espaço, na prática, ele vai ser um espaço que vai ser sempre assim, R, θ, φ. Certo? Se eu projeto só esse pedaço aqui, usando a minha base LM que eu botei antes, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse cara aqui, L, M, certo? R, θ, φ. Eu queria o contrário. Bom. Oi? Não é. Deixa eu pensar na maneira melhor de explicar isso aqui, peraí. Né? É porque, em geral, o meu estado é mais complicado. Eu tenho um estado aqui, psi, certo? Quando eu projeto aqui no L, M, eu estou projetando só a parte, digamos assim, que é da natureza angular, tá certo? É como se eu precisasse de um outro cara aqui, ó, que vai me dar uma base, digamos que eu vou ter um outro alto valor aqui, N, que vai estar associado à terceira dimensão, que é a dimensão do raio. Tá certo? Então, quando eu faço essa projeção aqui, esse meu coeficiente pode depender do raio arbitrariamente, porque é essa parte da projeção que eu ainda não fiz. Tá certo? E como é que a gente pode interpretar essas coisas aqui? Bom, primeiro a gente vai lembrar que os nossos harmônicos esféricos satisfazem L, M, estrela, θ, φ, Y, L', M', θ, φ, né? D ômega, que é o ângulo sólido, né? Seno de θ, cosseno θ, seno de θ, dθ, dφ, né? Aqui é de 0 a π, 0 a 2π. Isso aqui vai dar delta de L, L', delta de M, M'. Certo? A gente já sabia disso aqui porque a gente já tinha usado isso, né? A gente tinha usado que LM, L', M' é igual a delta LL', delta MM'. A gente usou isso aqui, certo? Beleza, então a gente usa essa expressão aqui para projetar lá e descobrir o quê? Que o nosso C, L, M, de θ de R vai ser igual a tá? É isso que eu quis dizer com a projeção, tá vendo? Eu estou projetando numa base que ignora R. Tá? Então, aqui os coeficientes que eu vou encontrar são coeficientes que vão depender do raio. Porque para cada valor de raio da função de onda,
E você pode pensar que uma função de onda para todo valor de raio fixo, ela pode ser expansível na base LM. Tá certo? É como se você pensasse na função de onda com uma coleção de fatias concêntricas. Tá certo? E agora a gente sabe, inclusive, qual é a representação, qual é o significado disso aqui, né? É essa projeção LM na minha função de onda, né? Que falta uma coisa aqui, tá certo? Por isso que a anotação aqui, a gente não usa essa anotação aqui, porque fica incompleto, tá certo? Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. E, na verdade, eu posso fazer a anotação ficar boa assim, é só esse cara ficar assim, ó, R, L, M, e C. Tá? Ou seja, a probabilidade de você obter, dada essa função de onda, a sua partícula com um estado de momento angular total igual a h cortado ao quadrado L mais 1 e Lz igual a m, h cortado vai ser igual à integral de 0 a infinito de CLm R R2 dr. Tá? Então vocês já podem interpretar aqui diretamente, né, que esse cara aqui ele vai me dar a densidade de probabilidade, né, de você encontrar uma partícula que tenha momento angular total L e momento orbital Z M, né, numa certa posição R. E se eu integrar em todos os possíveis raios, eu tenho a probabilidade simplesmente de encontrar essa partícula com esses estados aqui. Mas era tudo óbvio, né? Essa é uma questão de que eu estou projetando minha função de onda nessa base aqui, e naturalmente ela já tem essa interpretação que eu acabei de falar. A gente já tinha uma cara para o CNN? Como assim? A gente já tinha uma forma? A gente não tinha falado dele até agora. Não? Não. Porque a gente está construindo ele já normalizado, mais o tipo, a gente já tinha visto ele, mas se não, tá tudo bem, a gente só está construindo ele normalizado. Não, só estou escrevendo, eu só estou pegando esse cara aqui, ó, e lembrando que se eu quiser integrar, se eu quiser calcular essa função de onda aqui, essa base completa aqui tem que integrar em R, e tem que somar em todos os L's e todos os M's. E o R, o jacobiano, né, do esférico para da cartesiano para esférico para esse R quadrado aqui. Tá? Bom, outra coisa que a gente quer, que a gente lembra, é que a gente tem condições de realidade, que são essas aqui. Né? A condição de realidade é simplesmente que eu quero que se eu expandir uma função de onda real, né? Como é que eu garanto que ela vai ser, que a expansão vai ser compatível com o fato dela ser real, certo? Ou seja, eu tenho uma função aqui, f de θ φ, certo? Essa função aqui eu posso expandir aqui, eu posso escrever como sendo somatório de y L m de θ φ f L m, tá certo? Se eu falo que esse cara aqui é real, então eu posso tirar o complexo conjugado. Né, que vai ser a mesma coisa. Tá certo? Deixa eu ver. Isso aqui tem que ser igual a coisa mesmo.
certo? Só que hoje a gente tem que ver qual é a, como é que se diz, como é que esse cara tem que se comportar quando seja o complexo conjugado dele. Então, se você pegar a inversa dessa expressão aqui, você obtém assim, ó, F, L, M vai ser igual a integral, se eu multiplicar aqui por L, M, θ, φ, e aqui vai ficar F de θ, φ de ômega. Tá certo? Então, complicar. L, M, θ, φ, e aqui vai ficar assim. Integral. Lembrando que esse cara é real. Certo? Bom, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. É isso. Isso aí eu substituo aqui. É isso mesmo? Espera aí, só um instante. Vai ter um... Só um segundinho, pessoal. Vai dar o delta, vai matar. Como é que eu substituo essa expressão aqui, ó? Aqui, deixa eu fazer. E aqui, de θ, φ, somatório de L', M', que aqui é para ali, Y, L, M, θ, φ, F, L, M, de ômega, né? Esse cara aqui vai dar o delta, que vai matar, vai sobrar, então que esse cara aqui vai ser igual ao meu F, LM, peraí que tá errado isso aqui. Tá certo? Eu só fui e voltei e fiz a imposição de que a função é real, né? Então, isso aqui dá esse cara aqui. Se eu tirar o complexo conjugado, dá o complexo conjugado aqui. Ah, não. Desculpa, pessoal. Eu saí do lugar e cheguei no mesmo. Deixa eu lembrar como é que faz isso. Ah, desculpa. Esse cara aqui, ó, de θ, φ, ele vai ser normalização, raiz de fatorial, blá, 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 nananã, e o único lugar que está entrando o complexo é aqui, ó, exponencial de I, M, φ. É a única parte que tem, a única parte que não é real da função, se vocês lembrarem, tá? Porque depois vai ser aquelas derivadas do seno elevado a 2L, aquilo é tudo real. Então, esse cara aqui. Então, quando você pega esse cara aqui e tira o complexo conjugado dele, você vai ver que vai ser igual ao exponencial, o y de L menos M do mesmo argumento. De onde vem menos 1 elevado a M? Onde vem o quê? O menos 1 elevado a M. Da segunda equação. Segunda linha. Sim. Sim. Não, é porque é mais complicado. Porque aqui, esse cara troca o sinal desse fator aqui, certo? Só que eu tenho aquele pedaço que vai ser assim, D, L menos M, D, Mi, L menos M. Aí esse pedaço aqui você tem que trabalhar ele para ver que vai aparecer aquele fator ali. Tá?
Isso. Tá certo? Bom, deixa eu seguir em frente aqui. Então, se você considera aumentos angulares muito grandes, esses orbitais aí, se você pensar nessas funções e você pegar, digamos, onde que elas... a amplitude delas, onde elas estão definidas, vocês vão ver que elas vão ter formatos. E quanto maior o L, mais próximo do que ele chama de clássico, né? Ou seja, quando o seu L... Isso aqui vocês têm que botar no matemática, plotar, para terem uma intuição do que está acontecendo. O que acontece nesse caso é que o seu L, ele vai ficar cada vez mais confinado aqui. Tá? Ou seja, essa função aqui, quando o L é muito grande, ela vai ficando achatada de forma que quando você tentar calcular ela fora do plano XY, ela vai para zero rapidamente. Tá? Como eu te falei, vocês podem botar no matemática ou pegar um dos programas de plotar e plotar. Pode fazer no Python também. E a mesma coisa que vocês vão encontrar se vocês fizerem isso aqui, ó, L e 0 aqui. Se você fizer isso aqui, você vai ver que essa função ela vai estar concentrada aqui, no eixo Z. Tá certo? Que é o que você espera, né? Ou seja, isso. Né? O momento angular aqui está totalmente na direção Z. Se o momento angular está totalmente na direção Z, você espera que a função de onda esteja espalhada no plano XY, tá certo? E aqui você, você está tirando todo o momento angular da direção Z. Então, o momento angular está nesse plano aqui, no plano XY. Por que isso substitui um dos zeros aí? No Y, você escreveu L0 ao invés de 0,0. Isso para mim seria natural por ali. Não, porque esse comportamento dessas funções só acontece para ele muito grande. Tudo bem. Porque seu momento angular, digamos, vai ficando clássico. Tudo bem, acho que isso eu entendi, mas você escreveu ali no Y L0. Para mim está tomando L e indo para 0. Não. O L é grande. O L tem que ser grande. Mas aqui é o L grande com momento angular orbital todo na direção Z, e aqui é o L grande com momento angular 0 na direção Z. E como o momento angular está 0 na direção Z, significa que o momento angular, digamos, está preso em alguma direção apontando no plano XY, né? Então ele fica concentrado assim ou concentrado assado. Tá certo? Aqueles orbitais que vocês viram lá no segundo grau, provavelmente, eles são as versões disso aqui para L pequeno, né? Que faz uma bolinha para cima, uma bolinha para baixo e tal. E é basicamente você pegar essa função onde é que ela tem um máximo e plotar ela no plano tridimensionalmente. Ok. Bom, pessoal, em vez de entrar nesse último pedacinho aqui, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente faz com a prova? Vocês estão dispostos a fazer essa semana ainda ou vocês preferem deixar? Porque na semana que vem a gente também tem feriado na sexta. Então, na segunda-feira fica melhor para vocês? Eu vou ter que dar horários por hora de segunda, sexta-feira, Isso é outra questão, porque vocês são 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não vai ser. Por isso que eu estava querendo ver. Eu perguntei, lembra que eu perguntei para vocês, né? Se for entrevista, pessoal, vocês têm que estar dispostos a. Talvez você tenha restrição de trabalho, mas quem não tem, se puder quebrar o galho. Sim. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, como não tem como fazer todo mundo em horário de aula, e a gente ia gastar muitas aulas se a gente for fazer isso em horário de aula, e a gente precisa fazer essa entrevista fora, né? Vocês têm disponibilidade de fazer fora? Então, vou fazer o seguinte, eu vou marcar um doodle com todas as minhas possibilidades, e aí vocês agendam lá. Igual eu fiz para quem fez aula comigo, né, na parte remota. E aí, é claro que eu vou botar uma parte dos pedaços dentro dos horários de aula, mas eu vou botar uns horários fora também que a gente pode fazer. Tá? Beleza? Isso. Aí eu boto os horários todos na semana que vem, tá certo? Que aí vocês têm tempo de estudar essas coisas ainda. Tem um restinho aqui, eu não decidi ainda se eu vou gravar isso aqui para vocês para fechar o capítulo. Como a gente não vai ter aula na sexta, eu deixo um vídeo gravado explicando o restinho que falta aqui desse capítulo. Porque aí a gente já pode, depois da prova, já começar a spin, tá certo? E para vocês, é torturante se eu der a prova, tipo, na sexta?
Porque se eu der a prova na sexta, eu vou estragar os feriados de vocês. Também vou estar de saco. Pode marcar, mas eu não vou ficar na sexta. Não. Eu estou dizendo que se eu der a prova na quinta, à noite, vocês vão ficar o feriado de vocês pensando na prova, entendeu?